Bem-vindos à leitura do livro do perdão. Estamos no capítulo 4, ainda a meio deste capítulo 4. Conte a verdade. A Comissão para a Verdade e Reconciliação é, antes de mais, um organismo que procura a verdade. Não poderia existir reconciliação entre o passado e o futuro da África do Sul sem a verdade. O mesmo acontece consigo e comigo. A verdade impede-nos de fingir que não aconteceu aquilo que de facto aconteceu. Começamos por deixar que a verdade seja ouvida em toda a sua crueza, em toda a sua fealdade e em toda a sua desorganização. Foi o que fizemos na África do Sul. Foi o que eu fiz depois daquele dia distante no Karoo e é o que você tem de fazer em relação ao que lhe aconteceu. Comece pelos factos. O aspecto mais importante deste primeiro passo é contar os factos da sua história, sendo assim que começa a recuperar aquilo que lhe foi tirado. Quando conta a sua história, é como se estivesse a juntar novamente todas as peças de um puzzle, acrescentando uma memória hesitante de cada vez. Dependendo do trauma que está em questão e de quando ele aconteceu, no princípio, as suas memórias e os seus factos podem ser fragmentados e difíceis de articular. Podem não seguir uma ordem cronológica, nem ser contados de um modo linear. Tudo isto é compreensível. É o que se passa com Mo quando recorda o dia em que a Ângela foi assassinada. Agora vou ler a recordação de Mo. Na semana passada foi o aniversário da morte de Ângela. Eu e as minhas filhas, nesse dia, sentimos-nos estranhas e sem perceber o que se passava. Ao final do dia, percebemos que estávamos deprimidas porque era o aniversário da morte de Ângela e que voltávamos a sentir aquela mesma tristeza profunda. Nianiso viveu tempos particularmente difíceis com a morte de Ângela. Ela foi encontrada no seu quarto. Mas o que a minha filha me disse na semana passada foi que, naquela mesma manhã, elas tinham discutido. Fora uma discussão sem sentido sobre se havia ou não um uniforme da escola pronto para ela vestir, tendo-se elas separado, ainda um pouco arreliadas, uma com a outra. Durante um ano inteiro, eu nunca soube disto. Aquela era a primeira vez que Nianiso falava deste episódio. Mesmo um ano depois, continuamos a preencher vazios daquela história. Pode haver pedaços dela que nunca saberemos, como o que aconteceu exatamente naquele dia. A única coisa que sei é que tivemos uma enorme perda. Era uma manhã como tantas as outras, em que eu andara a correr pela casa a tentar preparar tudo para levar as minhas filhas à escola. Ângela parecia estar sempre meio passo à minha frente. Sabia como lidar com os humores matinais de Ona Lena e como, com uma doçura particular, apressá-la a começar o dia, uma habilidade que eu não possuo. Por qualquer razão, lembro-me de, nessa manhã, me ter maquilhado na cozinha e de ter saído de casa à pressa. Habitualmente, Ângela aparecia logo a correr atrás de mim, querendo saber o que havia de preparar para o jantar. Mas não me lembro de o ter feito nessa manhã. Nos primeiros meses em que trabalhou para nós, ensinei-lhe todos os passos necessários para cozinhar uma refeição. Mas naquela altura já aprendera tudo e eu podia simplesmente entregar-lhe a ementa, pois ela sabia exatamente o que havia de fazer. Por alguma razão, nesse dia tive de voltar a casa depois de ter deixado as minhas filhas na escola. Quando entrei, Ângela estava na cozinha a lavar a louça. Não me disse nada, nem deu mostras de que alguma coisa estivesse a passar-se, mas lembro-me de ter notado uma expressão estranha no seu rosto. Perguntei-lhe se estava bem
e ela respondeu-me que sim. Ana Helena tinha aula de natação, mas nessa tarde eu precisava de ir ao centro da cidade. Por isso pedi ao meu cunhado Munzi para ir buscar a minha filha e deixá-la em casa depois de sair da escola, onde podia aguardar pela hora da aula de natação na companhia de Ângela. Quando Munzi chegou a casa, ligou-me a dizer que ninguém lhe abria a porta. Temos um portão de segurança que é acionado a partir do interior. Lembro de ter sentido um pouco irritada com aquilo, mal-humorada até. Ângela sabia que depois das 2 da tarde as minhas filhas podiam ser levadas a casa em qualquer altura. E ela estava lá sempre, telefonando-me se precisasse de ir a qualquer lado ou de sair de casa por mais de 5 minutos. Aquilo era estranho e fiquei desconfiada. Experimentei ligar para casa. Tentei ligar para o seu telemóvel. Era muito estranho. Então pedi a Munzi que levasse Ana Helena para o meu escritório. Durante toda a tarde liguei para a minha casa vezes sem conta. Não parei de telefonar. Ninguém me atendeu. Achei que para ela não me atender o telefone algo se passava. Pedi à minha mãe para levar Ana Helena na aula de natação. Quando me dirigia à casa da minha mãe para lá deixar Ana Helena, decidi parar em minha casa para ir ver o que se tinha passado. Parecia estar tudo desligado. O portão da garagem não abria. O portão das traseiras estava aberto de uma forma que não era costume. Recuei e dirigi-me à casa da minha mãe para lá deixar a minha filha. Percebi que, fosse o que fosse que eu encontrasse em minha casa, não queria estar com a Ana Helena ao meu lado. Telefonei a Munzi e disse-lhe: passa-se qualquer coisa de anormal em minha casa. Pedi-lhe para ir lá ter comigo. Chegámos ao mesmo tempo e entramos pela porta principal. Uma vez lá dentro, percebi de imediato que algo tinha acontecido. Fui ao quarto de Ângela e a cama estava por fazer. Uma coisa muito invulgar àquela hora do dia. Começámos a percorrer os quartos. Passei pelo meu quarto e vi em cima da minha cama o estojo de maquilhagem que nessa manhã eu deixara na cozinha. Parece uma coisa tão insignificante. Mas foi nesse momento que percebi que algo absolutamente horrível se tinha passado. Ângela era muito cuidadosa e nunca poria nada em cima de uma cama que já estivesse feita, muito menos um estojo de maquilhagem que estava cheio de pó e podia sujar a cobertura da cama. Então percorremos o corredor e reparei que estava invulgarmente escuro e que a porta do quarto de Nianiso estava fechada. Depois de Ângela arrumar e limpar a casa, o que àquela hora já teria feito, deixava sempre as portas dos quartos abertas. Disse a Munzi que ali se passava qualquer coisa. Ele abriu a porta do quarto de Nianiso e foi quando a vi. Estava deitada no chão. Havia imenso sangue. Pedi-lhe para ver se ela ainda tinha pulsação. Ele respondeu-me que achava que não. Por essa altura, chegou a brigada anticrime que nos pediu para sairmos dali. A nossa casa era agora um cenário de um crime. Naquela altura eu ainda não sabia, mas nunca mais conseguiríamos voltar a chamar-lhe o nosso lar. E termina aqui o testemunho. As memórias que Mo tem deste acontecimento são claras e explícitas. Os pormenores mais ínfimos e aparentemente sem relação uns com os outros ocorrem-lhe à medida que ela se recorda do seu estojo de maquilhagem, da expressão do rosto de Ângela quando voltou a casa, da quase certeza nessa tarde que algo de anormal se tinha passado e do seu impulso para proteger Ana Helena de que pudesse vir a encontrar. Existem tantas outras coisas a acrescentar à sua história além dos factos, mas primeiro ela teve de se cingir a eles.
Até os mais pequenos e pormenores podem ser importantes. Eles vão sendo entrelaçados para que possamos retirar sentido do que se passou. Conte simplesmente a sua história tal como se recorda dela. Vou terminar por aqui e agora convido-vos a meditar comigo. Pensem numa pessoa importante para vocês, que queiram recordar, que queiram perdoar, seja amigo, familiar, seja alguém que viva connosco. Pensem numa pessoa que no fundo vocês gostariam de modificar as suas ações ou ter a oportunidade de estar novamente com ela. Nós só conseguimos modificar-nos a nós, nunca aos outros, e por isso é tão importante esta purificação do Ho'oponopono que nos ajuda nestas etapas. Ajuda-nos a fazer uma limpeza interior e a ultrapassar e a aceitar as outras pessoas como elas são, estejam presentes fisicamente ou estejam espiritualmente. Purificando dentro de nós, e como todos estamos ligados entre nós, entrelaçados uns nos outros, enviamos também estas purificações para os outros. Enviamos essa purificação para essa pessoa que estamos a pensar. Vamos lá, pensem na pessoa. Vamos abrir os nossos corações para que esta limpeza ocorra. Eu sinto muito por ter-te julgado. Me perdoe por não te conseguir compreender. Eu sou grata por estar aqui e perceber que preciso de purificar este sentimento. Eu agradeço-te por me alertares para este sentimento. Eu te amo pelo que tu és e eu me amo pelo que eu sou. Muito grata por conseguir libertar estes sentimentos de dor e de mágoa e que me trazem a paz e a calma e a harmonia que me fazem felizes. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Um beijo grande para todos. Sintam-se abraçados. Até amanhã.